Então, cara, primeiro a gente vai tratar aqui dos operadores aritméticos, né? Eu criei essa tabelinha onde a gente vai trabalhar com os principais, né, no Excel. Já coloquei eles na ordem de precedência aqui também, mas depois eu vou falar disso. Então tem aqui o abre e fecha parêntese, né? Tem o de inversão negativo, porcentagem que é o porcento, potenciações, exponenciações que é o sinal de circunflexo, né, o chapéuzinho, multiplicação é o asterisco, divisão a barra, adição sinal de mais, subtração ou negação, que é esse daqui que eu falei, né, a inversão, é o sinal de menos, beleza? E tem alguns exemplos aqui que eu coloquei para a gente praticar. Praticar não, só para te exemplificar mesmo como funciona. Né? Como eu já falei no módulo anterior a esse, uma fórmula em Excel ela pode começar com igual, menos ou mais. Só que o recomendado é que você comece as fórmulas com o sinal de igualdade. Né? Então aqui eu coloquei um exemplo para a gente passar os parênteses. Né? Aqui está sem parênteses, certo? Eu coloquei aqui uma expressão. 10 mais 12 vezes 2 que deu igual a 34. Então, por que deu esse 34? Né? Vamos ver aqui a lógica. Ele vai fazer primeiro as multiplicações. Né? Ele primeiro vai multiplicar 12 por 2. 12 vezes 2 deu 24. Daí 24 mais 10 deu 34. Veja aqui, eu vou fazer a fórmula aqui do lado, né? Igual, né? Eu estou colocando o número 10, certo? Colocando o sinal de adição, mais, né? Colocando o número 12, multiplicado, asterisco, por 2, certo? Então, se a gente fosse fazer essa conta na ordem em que a gente lê, a gente ia somar o 10 com o 12, né? Que ia dar 22. Aí depois a gente ia multiplicar 22 por 2, que ia dar 44, certo? Só que se a gente der um Enter aqui, ó, ele está formatado como texto, perdão, aqui, ó, tá? Aqui em cima está como texto ainda. Então tenho que marcar tudo isso aqui e mudar isso aqui de novo para geral, perdão. Perfeito, agora vai dar certo. Então, igual, não é? Igual 10 mais 12 vezes 2. Se eu der um Enter, ele me retorna 34, beleza? Por quê? Porque ele está seguindo aquela regrinha que tem na matemática lá do ensino médio e tal, que a gente aprende na escola. Que primeiro ele efetua as multiplicações e as divisões e depois as adições e subtrações, certo? Se a gente quiser forçar uma precedência, você vai ter que usar parênteses. No Excel você pode fazer isso em algumas linguagens de programação também. Então estou dando um clique aqui em cima do 34, que é a minha fórmula. Isso aqui não é o número 34, isso é uma fórmula. Você vê aqui na barra de fórmulas, que tem ela aqui, ó, igual 10 mais 12 vezes 2. Beleza? Para abrir ela eu posso dar dois cliques ou apertar F2. Pronto, eu quero forçar que ele faça primeiro essa soma aqui, ó, de 10 mais 12. Como é que eu faço isso? Eu coloco parêntese. Coloco um parêntese aqui, abrir parêntese, 10 mais 12, fecha parêntese, beleza? E depois eu multiplico por 2. Se eu deixar dessa forma, o Excel ele vai entender que eu estou pedindo para ele executar primeiro o que está dentro dos parênteses. Então ele vai somar o 10 com o 12, que vai dar 22. 22 positivo, né? Aí ele vai multiplicar esse 22 depois por 2, que vai dar o 44. Deixa eu dar um Enter aqui. Você vê que deu 44 ali do lado, né? O negação, ele... Na maioria dos cursos de Excel, eu não vejo muito usar ele, certo? Mas se tiver uma operação com um número negativo, na ordem de precedência ela vai ser feita também. Nesse momento, bota na cabeça o seguinte, assim, se tiver dois números, por exemplo, ó, igual, vou colocar aqui, ó, menos 10, certo? Menos 10 de novo. Aí eu coloquei aqui, ó, a minha fórmula é, pega o número menos 10, menos 10. Quanto é que vai dar isso aqui? Se eu der um Enter, você vê que dá menos 20, certo? Que na matemática padrão, a gente aprende que quando tem uma expressão com sinais iguais, né? Sinais iguais a gente soma-se, conserva o mesmo sinal. Sinais diferentes subtrai-se, conserva o sinal do maior. É aquele papinho de matemática básica lá.
Mais adiante aqui no treinamento, eu vou falar de uma forma mais aprofundada dessa funçãozinha aqui, desse sinal de comparação, desse operador, na realidade, de inversão, ou negação, como ele é chamado, beleza? Mas como exemplo real, bota isso aqui na tua cabeça, né? Se você pega dois números negativos e coloca ele numa fórmula, vai somar e vai continuar o mesmo sinal de negativo. Nesse caso aqui, menos 10 com menos 10 deu menos 20, beleza? A porcentagem a gente vai ver também, vai ter, eu vou passar algumas aulas só sobre porcentagens, né? Então, por exemplo, aqui se eu colocar igual, eu quero, sei lá, 20%, aí eu coloco por cento aqui. Se eu coloco, se eu começo uma fórmula igual e coloco 20, depois eu coloco por cento, eu estou dizendo para o Excel que eu quero 20% de 20, né? Ele vai me retornar isso, mas se eu der um Enter, ele retorna 0,2 ali, certo? Tem várias formas de a gente trabalhar com porcentagem no Excel, né? Essa aqui é só uma explicação rasteira, né, para a gente que está começando. Então, aqui ao invés de 20 agora, ó, eu vou colocar um 100, só para ficar mais claro. Tem aqui, ó, 100%. Quanto é 100% de 100? Né? Se eu der um Enter, ó, ele marca 1%, beleza? Isso aqui eu não se atento agora, porque vão ter fórmulas mais complexas em que a gente vai ter que trabalhar com porcentagem. Eu vou explicar isso mais à frente no curso. Pronto, aqui tem um exemplo real de potenciação no Excel, né? Que eu coloquei aqui 5 elevado ao quadrado, né? 5 elevado a 2. Então 5 vezes 5 vai ter que dar 25. Numa fórmula você não vai usar esse expoente 2, você vai usar o sinal, né? Que é o circunflexo, o chapeuzinho lá. Então, para a gente calcular isso aqui dentro de uma fórmula, você ia começar a fórmula, né? Igual, coloca o 5. Depois desse 5, você coloca o circunflexo. Ele não aparece na primeira vez, né? Mas se você der um espaço, ele vai aparecer. 5 elevado ao quadrado. Então, essa fórmula aqui ficou assim, igual. Pega 5 e eleva ao quadrado. Quanto é 5 vezes 5? Ele tem que me retornar 25. Então, se eu der um Enter, ele me retorna. Está funcionando ali, certo? É assim que a gente trabalha com potenciações no Excel. Beleza? Continuando aqui, tem a multiplicação, que é básica, né? Isso aqui a gente usa na calculadora direto, que é o sinal de asterisco. Então, coloquei aqui, ó, 2 vezes 10, que tem que dar 20, né? Então, numa fórmula, você ia começar a fórmula igual, né? Eu colocar o 2, ia colocar o sinal de asterisco, que ele representa a multiplicação em TI, e ia colocar o 10, né? Então, 2 asterisco 10, 2 vezes 10, quanto é que dá, Excel? Tem que dar 20, deu 20 ali, ficou claro. A divisão é a barra para a direita, né? Tem contra-barra para a esquerda, barra para a direita. Então, a barra serve para dividir. Eu coloquei aqui um exemplo com 30 dividido por 2, mesmo esquema, igual 30, né? Barra dividido, espaço, por 2. Quanto é 30 dividido por 2? Tem que dar 15, né? Se eu der um Enter, ele retorna 15 ali e está funcionando. A adição é com sinal de adição, que aqui é besteira, né? Então, 10 mais 10. Então, aqui tem dois sinais positivos, né? O primeiro 10 ali, quando não tem sinal na frente do número, perante a matemática, a gente diz que aquele número é positivo, né? Então, são dois números positivos aqui. Então, sinais iguais, soma-se e conserva o mesmo sinal, que é um sinal positivo também. Então, quanto é 10 mais 10? Vai ter que dar 10, certo? Eita, vai ter que dar 20. Então, se eu der um Enter, dá o 20 sem um sinal de positivo antes. Mas, já que não tem um sinal, a gente entende que esse número é um número positivo. É uma matemática básica lá do primário, né? E por fim tem a subtração ou negação, que é o sinal de menos, certo? O lance da negação e da inversão, certo? Eu vou tratar em aulas futuras, mas só para a ordem de precedência, que isso aqui é interessante a gente falar. Não se atenta nisso agora, só se atenta em fazer aqui uma contazinha de menos, né? Básica. Então seria o que aqui? Igual, coloquei aqui um 20, espaço, menos, um 5. Então 20 menos 5 tem que dar um 15, né? Sinais diferentes, subtrai se conserva o sinal do maior. O 20 aqui é positivo.
e o menos 5 é negativo, né? Se o 20 é positivo, ele é o sinal, ele é o maior, então o resultado vai ser positivo. 20 menos 5 vai dar 15. Se eu der um Enter, o Excel me dá o 15 ali, beleza? Então, esses aqui ó, são 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 sinais de operadores aritméticos que o Excel tem. E anterior a eles tem os parênteses, que serve para você forçar uma precedência de algum cálculo que você queira fazer com alguma fórmula. Beleza? Então, até aqui tranquilo. Deixa eu voltar aqui para o menu. Então, continuando aqui, né, vou falar um pouco dos operadores de comparação, né, dentro do Excel, né? Então, são os sinais de igual, diferente, maior, menor, maior igual, menor igual. E são estruturas que a gente usa em linguagem de programação que a gente chama de estruturas booleanas, né, de verdadeiro ou falso, né? São estruturas lógicas. Então, como exemplo real, posso colocar aqui, nesse exemplo que eu coloquei aqui, ó, 10 igual a 10. Dentro de uma fórmula do Excel, você poderia usar aqui, né? Para começar a fórmula, tem que colocar o sinal de igualdade, né? Ou como você pode começar, como eu já devo ter falado, com o sinal de adição ou subtração, mas isso não é recomendado, né? Então aqui, ó, estou perguntando para o Excel na realidade, né? Estou colocando 10 é igual a 10. Então, criei uma fórmula e estou perguntando para o Excel. Excel, 10 é igual a 10? Ele tem que me retornar verdadeiro. Se der um Enter, ele não me retornou nada. Não foi porque eu estou trabalhando com formato texto aqui em cima, perdão. Então, vou ter que mudar isso aqui para formato geral. O problema foi esse. Igual 10 igual a 10. Verdadeiro. O problema foi isso. Eu tinha dado um clique aqui ó, na planilha. Eu dei um Ctrl T e marquei a planilha inteira. Aí eu fui aqui em cima e mudei para texto, né? Mudei todas as células dessa planilha aqui para texto. Por isso que estava dando esse erro aqui. Então, nessa faixa aqui que eu estou trabalhando agora, daqui até aqui, eu tenho que converter isso aqui para geral, né? Que é o padrão que vem no Excel, né? Sem formato específico. Agora vai dar certo, beleza? Então, nesse primeiro eu fiz uma comparação, né? Eu coloquei 10 é igual, daí eu coloquei 10. Se eu tivesse colocado um 15, ia dar falso, certo? Ele ia retornar para mim falso. Coisa básica aqui, isso aqui. Tem muito a ver com lógica de programação. Se você é programador, está estudando programação como eu, você vai ver que muita coisa que tem em funções e em fórmulas de Excel tem a ver com lógica de programação. Então aqui foi essa, né, que eu coloquei 10 é igual, 10 foi igual a 10, ele retornou um verdadeiro. Aqui tem uma de diferente, né, onde eu coloquei aqui, ó, igual, começa com igual, né, 5. Aí diferente você coloca um sinal de menor primeiro, depois você coloca um sinal de maior e colocando 5. Eu estou perguntando, né, Excel, 5 é diferente de 5? Ele vai ter que me retornar falso, né? Se eu vou dar um Enter, ele me retorna um falso ali, ó, porque 5 é igual a 5, né? Beleza? Deu para entender. Lembrando que aqui eu poderia mudar a fórmula, né? Se eu apertar F5, ele entra em modo de edição. Se eu mudar aqui de 5 para 10, ó, eu estou perguntando, Excel, 5 é diferente de 10? Se eu der um Enter, ele retorna verdadeiro, certo? Só que não é o caso aqui, né? O exemplo que eu dei aqui foi com 5. Beleza? Daí aqui tem um maior que, mesmo esquema, né? Coisa tola. Estou colocando aqui, ó, 10 é maior que 5. 10 é maior que 5? Claro que é. Então ele tem que retornar verdadeiro. Retornou verdadeiro. Perdão. Aqui tem o de menor, né? De novo, ó, igual. Eu estou colocando aqui um 10. Vou dar um espaço para ver se ele aceita. Ele aceita. Menor, espaço. Deixa eu apertar F2 aqui para dar um espaço aqui, ó. Igual, espaço 10, espaço menor, espaço 10 é menor que 20. Então estou perguntando, né, Excel, 10 é menor que 20? Então ele tem que me retornar um verdadeiro. Retornou um verdadeiro. Se eu colocasse outra coisa aqui, se eu colocasse aqui no lugar de 20 um 9, 10 é menor que 9, ele ia retornar um falso, beleza? Tranquilo e calmo, mais um aqui, ó, igual, aí espaço,
Estou dando espaço aqui só para exemplificar, mas na realidade nem precisa, né? 50 é maior ou igual a 50, aí aqui tem duas condições que ele pode estabelecer, né? Pode ser maior que 50 ou até 50. Então aqui tá 50 é maior ou igual a 50, então ele tem que retornar verdadeiro, porque 50 é igual a 50. Agora, se porventura eu já colocasse aqui um número menor do que 50, como um 49, aí ia dar falso, né? E se eu colocar um número maior que 50, um 60, por exemplo, vai voltar o verdadeiro com certeza. Oxi, perdão. 50 é maior ou igual a 60? Não, é falso. 50 é maior ou igual a 48? É verdadeiro. 50 é maior ou igual a 48? É maior do que 48, então é verdadeiro, perdão. E para finalizar aqui tem um menor ou igual, né? Mesma coisa, igual. Eu coloquei aqui um 15. Esse 15 ele tem que ser menor ou igual a 15. 15 é menor ou igual a 15? É, então ele tem que retornar verdadeiro. Estou dando um F2. Agora se eu colocasse aqui, ó, 15 é menor ou igual a 18? 15 é menor ou igual a 18? Não é, então ele tem que retornar um falso. E ele retornou um verdadeiro e eu estou me embananando aqui, deixa eu ver. 15 é menor ou igual a 18? É, 15 é menor que 18. Tá certo. Eu tenho que colocar um número menor do que 15, 13. 15 é menor ou igual a 13? 15 é menor do que 13? Não. Então ele tem que retornar um falso. E ele retornou o falso aí. Então, essa partezinha aqui de operadores de comparação é bem simples, né? Faz aí também. Essa planilha tá disponível para download aqui no treinamento. Basta que você baixe ela, abra e faça o exercício aí, tranquilo? Vamos passar agora aqui para o... Então, nesse terceiro tópico aqui a gente vai falar do operador de concatenação, né? Nem coloquei o link nele ainda.